Isso, fecha os olhos e vai respirando e relaxando cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. Isso, sabendo que cada ar que entra você fica mais profundo, cada ar que sai você relaxa 2 vezes mais. Isso, e quanto mais profundo você vai, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais profundo você vai. Isso, muito bem, muito bem. Permita se concentrar no músculo dos seus olhos. Se concentra no músculo daqueles olhos e vai desligando eles completamente. Isso, muito bem, muito bem. Relaxa o músculo daqueles olhos até eles ficarem tão relaxados que eles não funcionam mais. Isso, isso, como se tivesse cortado a conexão daqueles olhos com o cérebro. Isso. Respirando e relaxando cada vez mais. Muito bem. E cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. Agora imagina o relaxamento daqueles olhos começando a se espalhar. Ele espalhando por todo o seu rosto, pela sua cabeça. Isso. Pelo seu couro cabeludo, descendo pela sua nuca. Isso. Imagina aquele relaxamento descendo pelo seu pescoço enquanto você vai respirando e relaxando. Isso. Sabendo que cada ar que entra você vai mais profundo, cada ar que sai você relaxa 2 vezes mais. Isso, muito bem, muito bem. Cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. Isso, sabendo que cada ar que entra você vai mais profundo, cada ar que sai você relaxa 2 vezes mais. Isso, muito bem, muito bem. Respirando e relaxando. Isso. Imagina aquele relaxamento descendo pelos seus ombros, seus braços, suas mãos, indo até a ponta do dedo das suas mãos. Imagina aquele relaxamento se espalhando, descendo pelo seu peito, seu tórax, suas costas, sua cintura, indo até a ponta do dedo dos seus pés, te cobrindo feito lençol, como se você tivesse mergulhado em um mar de relaxamento, que vai tomando conta de você completamente, que vai te cobrindo, te consumindo, como um todo, enquanto você vai respirando e relaxando cada vez mais. Muito bem, muito bem. Cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado.
Isso, isso. E agora que você conseguiu relaxar o seu corpo, chegou a hora da gente limpar a sua mente e levar ela para onde a mudança acontece. Se permita imaginar um zero bem grande, enorme. Esse zero é um portal para um estado de relaxamento, onde a mudança acontece. Vou fazer uma contagem de 5 a zero. Imagina que é como você estivesse saindo do seu corpo, como se sua mente, sua consciência estivesse saindo do seu corpo e viajando por entre os números, até passar por dentro daquele zero. Isso. 5. Imagina você saindo do seu corpo e viajando por entre os números. 4. Limpando completamente a sua mente a cada número. 3. Respirando e relaxando cada vez mais. 2. Limpando completamente a sua mente. 1. Quase passando por dentro do zero. E zero. Isso, desligando completamente. Isso, muito bem. Muito bem, respirando e relaxando cada vez mais profundo e mais relaxado, limpando completamente a sua mente. Isso, muito bem, muito bem. Isso. Agora, permita-se imaginar um corredor com várias portas. Isso, muito bem. Responde só balançando a cabeça. Você consegue imaginar esse corredor? Isso. Esse corredor é o corredor da sua mente. E agora, daqui a pouco, a gente vai entrar em uma sala um pouco diferente. Isso, pode se posicionar em uma dessas portas que ainda estão fechadas. Isso, muito bem, muito bem. Lá dentro, lá dentro dessa sala, vai ter um espelho diferente. Talvez um espelho que você já viu, um espelho que você nunca viu, um espelho que você está inventando somente para esse momento, não tem problema. Mas esse espelho é especial. E já já você vai entender o porquê. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. Vou fazer a contagem de 1 a 3 e no 3 você se permite entrar nessa sala. Em 1, 2, 3. Isso, pode entrar nessa sala. Isso. E imagina você indo até aquele espelho. Muito bem. Olhando para esse espelho, imagina que você está olhando para esse espelho, você começa a reparar uma coisa diferente. Você repara que
É como se você tivesse virado, todo montado, com peças de quebra-cabeça, como se você fosse composto por peças de quebra-cabeça. E você repara que está faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Isso, olha naquele espelho, você, todo feito de quebra-cabeça e faltando uma peça. Peça essa que talvez inconscientemente tenha sido buscado com alguns comportamentos, com alguns pensamentos, com alguns padrões, tenha sido buscado em coisas, pessoas, atitudes, fugas inconscientes, várias e várias formas de buscar preencher essa peça que aparentemente está faltando, aquela peça que faltava. Isso, muito bem, muito bem. E só que quando a gente está falando de um quebra-cabeça, não é toda e qualquer peça que se encaixa que é o lugar certo. É como uma cabeça de alha. A gente pode encaixar um gomo de mexerica, de tangerina, em uma cabeça de alho. Ele encaixa certinho, mas não é porque encaixa que ali é o lugar dele. Você pode colocar um garfo em uma tomada, mas não quer dizer que é o lugar dele, só porque encaixa. E talvez em alguns momentos podem ter parecido que atitudes, pensamentos traziam a sensação de que achou aquela peça, que aquela peça encaixou, mas mesmo assim ainda precisava continuar buscando, porque inconscientemente, lá no fundo, você reparava olhando esse quebra-cabeça como um todo, que não era aquela peça que devia estar ali. Isso. Respirando e relaxando cada vez mais. Muito bem, muito bem. Só que você repara que em uma das suas mãos tem uma peça. Tem uma peça ali, em uma das suas mãos. É exatamente a peça que precisava. É exatamente a peça que transforma esse quebra-cabeça em um quebra-cabeça completo. Essa peça sempre esteve aí. Ela sempre esteve ali com você. Talvez você só não sabia, talvez você não percebeu, talvez por ambientes, influências, ou por qualquer que seja o motivo, você achou que precisava de outra peça ali. Só que a peça sempre esteve ali. Ela está ali, em uma das suas mãos. Ela sempre teve. Você sempre foi um quebra-cabeça completo. Talvez só não tinha reparado. Talvez só não tinha montado do jeito certo. E tudo que é externo, outras pessoas, conquistas, passado, presente, nada disso é uma peça para esse quebra-cabeça. Nada disso te completa. Os relacionamentos, as profissões, as atitudes, os gostos, as distrações, tudo isso tem que ser para te transbordar, não para te completar. Você já é completo, você sempre foi completo, você se basta. Esse quebra-cabeça sempre esteve com todas as peças aí. Tudo que é de fora, tudo que é externo, seja sua profissão, seja seus pensamentos, seja outras pessoas, sejam relacionamentos, são como se fosse uma moldura para esse quebra-cabeça, não uma peça essencial para ele estar montado. São uma moldura, podem agregar, podem deixar ele mais bonito, mas não completam ele. Todas as peças desse quebra-cabeças já vieram na caixa. Em algum momento só estavam montadas fora de ordem. Talvez estivessem
em lugares que não deveriam, mas esse quebra-cabeça sempre esteve completo. E agora você sabe, você percebe, você sente, depois de se libertar, depois de tirar cada peça que já tentou colocar naquele lugar. Isso. E chegou o momento, chegou a hora de você colocar essa última peça que sempre esteve com você no devido lugar dela. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 3 e no 3 você coloca aquela peça no lugar dela, o lugar de onde ela nunca devia ter ficado fora. E se eu vou fazer essa contagem de 1 a 3 e no 3 você encaixa aquela peça, finalmente tendo essa percepção de que agora sim o quebra-cabeça está completo, está montado, cada peça está no seu devido lugar, consciente e inconscientemente. Isso, abraçando esse novo você, essa sua nova versão. Isso. 1, preparando para encaixar aquela peça. 2, sabendo que no momento que encaixa aquela peça, é literalmente como se todas as peças se encaixarem. É esse novo você, é essa sua nova versão, é você sentindo essa completude. E 3, encaixa aquela peça. Isso, encaixa aquela peça e deixa essas sensações tomarem conta de você completamente, completamente. Olha muito bem naquele espelho enquanto sente toda essa sensação tomar conta de você. Olha bem naquele espelho, olha no fundo dos seus olhos, olha cada parte sua completo, finalmente completo. Você sempre teve todas as peças aí. Sempre teve todos os recursos internos. Talvez não percebeu, talvez não sabia, talvez uma peça ou outra em algum momento ficou fora de ordem, mas elas estavam todas aí. E agora estão no seu devido lugar. Isso, cada ajuste lá no fundo da sua mente foi feito. Isso, e agora você percebe, você aceita, você olha, repara o quanto você é completo, enquanto você sempre foi e agora cada peça está no seu devido lugar, esse quebra-cabeça sempre foi completo, respira fundo e deixa essas sensações tomarem conta de você completamente, completamente. Cada passo te leva àquele futuro, aquele sonho que é só seu e mais e nada pode te tirar disso. E você já deu passos importantíssimos e nada mais pode te tirar desse caminho e agora você sabe. Isso, deixa essa sensação de completude tomar conta de você completamente, se espalhando cada vez mais, sabendo de cada padrão novo inconsciente. Esse é o novo você, e você aceita isso, você abraça isso, você entende isso. Finalmente, isso sem precisar buscar em mais nada ou ninguém, ou atitudes ou comportamentos ou padrões antigos de pensamentos, não precisa mais buscar mais nada para preencher inconscientemente aquela peça que faltava. Você já encaixou, ela sempre esteve aí, e agora você sabe, você achou e ela está no seu devido lugar, assim como cada peça desse quebra-cabeça. Isso, muito bem, muito bem. Cada vez mais, cada vez mais. Eu vou fazer agora uma contagem de 1 a 10 e você vai voltar por aqui agora sentindo muito bem, completamente revigorado depois desse processo. Isso. Preparado para aproveitar esse quebra-cabeça ao máximo, que é você, que sempre teve com todas as peças aí. E agora você sabe. E se qualquer coisa bagunçar esse quebra-cabeça, depois que você monta uma vez, fica fácil montar a segunda, a terceira, a quarta.
Você pode montar esse quebra-cabeça quantas vezes ele for desmontado, que todas as peças estão aí. 1, você vai voltando. 2, se sentindo muito, muito bem. 3, isso. 4, preparando para aproveitar. 5, sabendo de todos os padrões novos que foram abraçados e agora são você. 6, vai voltando. 7, se sentindo muito, muito bem. 8, aqui agora. 9, isso, muito bem. E no seu tempo, do seu jeito, 10. Quando fizer sentido, pode abrir os olhos. Isso, muito bem, muito bem.